Mas tem uma parada também sobre isso que é meio que essa é a sua maior pauta, mas há quem diga que é difícil saber quais são suas outras pautas, entendeu? A gente está construindo o nosso programa, nosso projeto. Por isso que é legal o pessoal saber. Eu queria perguntar algumas coisas que são assim de. Pode perguntar. Veja, discutidas. a gente não tem um projeto completo, tá? Mas a gente tem um grupo de pessoas que está trabalhando nele. Eu tenho participado das reuniões. Eu me considero uma pessoa estudada. Não li só gibi quando era mais novo, né? Lia muito. Minha mãe era professora de literatura. Então, cresci lá no meio dos livros Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa. Meu pai era professor de geografia. Aí minha casa era cheia de atlas, mapas, que da hora. Histórias lá de Dr. Livingstone, corrida na Antártida. Eu gostava dessas histórias, né? Pode crer. E aí, eu me considero uma pessoa estudada. Então, a gente tem participado, construído esse projeto e tem já algumas ideias, evidentemente. Aquilo que eu falei anteriormente, Força-Tarefa Nacional de Combate de Erradicação da Pobreza é uma. Mas tem outra. A gente precisa, por exemplo, restaurar a credibilidade do país do ponto de vista fiscal. Só assim você reduz a inflação e reduz os juros e retoma o investimento. E que medidas vocês têm pensado, sua equipe você junto com a sua equipe tem pensado nesse sentido? Eu chamei um dos melhores economistas do país, que é o Afonso Celso Pastore, está coordenando o programa, e ele tem colocado muito claro o que a gente precisa. Tá? Uma âncora fiscal, que assim, o país não pode gastar mais, porque chega num nível de gasto, se exceder determinado nível, a gente vai pagar juros maiores. Isso é uma coisa que qualquer pessoa entende em casa. Então, é como se... Porque esse dinheiro vem de algum lugar, esse dinheiro vem do imposto, vem da sociedade, o governo não cria dinheiro. Então, quando o governo começa a gastar mais do que ele pode, ele está tirando riqueza das pessoas. Com certeza. É como se você pedisse, você entregaria um cartão de crédito sem limite para o Lula ou para o Bolsonaro? Não. É isso que eles estão pedindo quando falam, não precisa ter limite de gasto. Então, você precisa ter limite de gasto, precisa ter responsabilidade, sim, fiscal. Assim, você diminui os juros e retoma o crescimento econômico. E você precisa ter um grande programa de infraestrutura. Isso que é o problema. Isso é importante. Mas é o problema que, quando você está reduzindo os gastos, é difícil investir, né? Mas você precisa fomentar, principalmente, o investimento privado. Né? Porque os países que crescem, que se desenvolveram, a Apple, quem é dona da Apple? É o governo americano? Não. Quem que é dono da Microsoft? Quem que é dono lá da Tesla? Então, assim, o crescimento vem da criatividade do mercado privado. E a gente precisa dar condições, né? Lei, império da lei, aquilo que eu falei, segurança, confiança, para crescer. Aí você gera emprego, aí você consegue aumentar salário. Você tem que ter política também, como mencionei, educação, saúde, de qualidade. Você tem que diminuir a desigualdade social. Isso é política social. Mas isso não muda o fato de que países que basearam o seu modelo de crescimento em investimento público apenas não deram certo. Porque também isso gera corrupção, isso gera déficit. Mas a gente teve casos onde o investimento público ajudou muito países a saírem de crises, né? Você tem o New Deal ali dos Estados Unidos, que é usado como grande exemplo, né? Que foi um pacto de grande investimento público em infraestrutura, né? É porque será que tem dinheiro, ainda mais no mercado privado brasileiro? Você teria que pedir para o internacional, né? Para investir, né? E na infraestrutura tem muito brasileira. Dinheiro por aí. Veja, você tem... Hoje não vem dinheiro para o país, por quê? Porque você tem um problema de meio ambiente, principalmente. Os países pensam que o Brasil é um vilão, né? Que está querendo destruir a floresta amazônica. Sim. Não é bem verdade, tá? Embora tenha descontrole nessa área, a gente precisa melhorar isso, acabar, tem que ter desmatamento ilegal zero e encontrar oportunidades de desenvolvimento para a população local. Sim. Agora, não pode ter um presidente xingando a esposa do presidente francês. Então, assim, tem coisas que são regras civilizatórias básicas. Quando o Bolsonaro... É diplomacia, né, cara? Você não vai criar um inimigo de um grande poder que você tem relações comerciais muito importantes. Isso é totalmente desnecessário. Você não precisa xingar a mulher do cara, tá ligado? Não, olha, eu não sou expert em diplomacia. Mas, assim, convenhamos, né? Porra, tá de brincadeira. Você colocar um Bolsonaro e um diplomata na mesma sala, os caras se matam, velho. Então, assim, a gente precisa retomar o caminho do crescimento. Mas, assim, pergunta sobre o projeto, sobre o que a gente Eu queria perguntar algumas coisas, assim, tipo, legalização das drogas. Legalização. A pauta é importante pra mim, obviamente.
O que você acha sobre isso, entendeu? Ó, minha opinião rapidamente. Claro. A nossa legalização, a guerra contra as drogas, ela meio que falhou no mundo todo, né? Tanto que a gente vê no próprio Estados Unidos uma mudança de paradigma político para ir... No mundo. Do mundo inteiro, para aceitação da maconha como uma droga que pode ser consumida até recreativamente sem nenhum problema à sociedade nesse sentido, né? O Brasil ainda está muito atrás nisso. Nem se discute, esse é o principal problema. E a gente, inclusive, perde muitas oportunidades de desenvolvimento industrial aqui no Brasil, porque a gente tem terras muito boas e a commodity maconha é muito cara, a gente poderia gerar muitos empregos e não sei o quê. Mas a gente insiste, infelizmente, de achar que a gente vai acabar com o consumo de drogas prendendo todo mundo que vende drogas, ou alguns países, não é o Brasil, graças a Deus, mas prendendo quem usa drogas. Às vezes acontece, principalmente se você for de uma cor errada para os preconceituosos, né? Mas e aí, cara, qual que é a sua visão disso aí? Puxa, aí vai se decepcionar com a minha posição. Eu tenho uma visão um pouco mais antiga disso, tá? Sou contra aí a utilização de drogas. E eu tenho um passado, né, de juiz, assim, que eu tive processos contra grandes traficantes. E a gente sabe que esses caras, eles, sim, não é só droga, né? É a violência ali, a disputa, mandar matar o adversário. Mas isso é inimigo. culpa das drogas em si, ou isso é culpa delas serem ilegais? Dos dois, entendeu? Dos dois. Porque você tem ali o Por cara que é culpa das praticando drogas? Hã? Por que é culpa das drogas? Tem muitas drogas que são legais, que a gente usa em hospitais e não sei o que, são drogas. Elas Sim, causam... usando uma agora. Exato, que é o álcool, que é totalmente legal. Não, sim, mas ali você tem um mercado que é explorado, está associado à violência. Então, eu tenho, assim, um histórico de combate às drogas. Eu acho, né, que você liberalizar as drogas, tá? Essas drogas ilegais, você vai acabar gerando um grande problema para a saúde pública. Será? Vai liberar tudo? Por exemplo, o próprio Estados Unidos, você falou da maconha. Sim. Não liberaram cocaína, Tá. não liberaram heroína. Mas e a maconha, no Não, caso? mas daí você vai liberar até onde você vai chegar, entendeu? Vai liberar tudo? Mas a maconha você estaria a Mas favor? não é, assim, com todo respeito, mas tu não Sim. acha que isso deveria ser pelo menos debatido? Não, debatido, eu acho que você pode debater, não tem problema nenhum. Eu acho assim, debater, isso eu acho errado. Se a gente criminalizar discussão, tá, isso é péssimo. Liberdade de expressão. Respeito a opinião, não tem problema nenhum. E eu não preciso tratar o cara que pensa diferente de mim, como eles fazem nesse mundo polarizado, como inimigo. Mas o por que eu que quis criminalizar dizer, a na maconha? verdade, Não o que entendo. eu- Por que você acha isso bom pra sociedade? Então, Se a mas- gente sabe que causa várias distorções, você enriquece os bandidos, por que você acha isso bom manter isso? Eu não consigo Não, veja, entender aí o tem motivo. aí eu tenho uma opinião diferente, que eu estou falando para você. Né? Eu sou contra a utilização de drogas, tá? E eu sou contra o tráfico. Mas acho você que isso é um utiliza problema. droga, você já bebeu? Hã? Você já bebeu? Bebi. Agora Então, tô tomando água. hoje você não bebe mais, você tá clean, clean nesse sentido. Mas, tipo, você já bebeu, você não é contra a utilização Sim, de não, drogas, mas isso é diferente. mentira. Aí, Não é veja, diferente, é a mesma Mark, coisa. gente A única tem diferença é que é ilegal. A gente tem uma divergência de opinião, eu acho assim também. Para você ter uma liberalização geral das drogas, tem que ter um movimento mundial, Que tá tendo? tá? Porque senão, você não tem. Nos Estados Unidos, você não liberalizou essas drogas mais pesadas. Mas tô falando E da aí maconha você gera só, um agora, risco, você especificamente. gera um risco Ah. de gerar aquele turismo de drogas, entendeu? Isso é péssimo também. O Brasil, você tá de sacanagem, Eu cara? acho que sim. Porra, Claro. a gente já é turismo de drogas. A Cara, gente é turismo de criminoso. que vem aqui pra exato, ficar impune. exatamente. Não é porque Mas as aí drogas é um são problema ilegais maior. e elas drogas são ilegais. Não, Moro, desculpa, eu entendo. Eu entendo a sua posição, tá ligado? Não, mas a é gente que, tem uma divergência de opinião. Mas assim, mas é que isso ela, não ela é um significa pouco, que eu ela é um não pouco te respeito. hipócrita, na minha opinião. Não, na minha Porque opinião- se você consome drogas e Não, diferente. não é diferente, É, cara. não, mas Por ó, que a gente que não é vai. diferente? Aí a gente não vai encontrar uma convergência de opinião. Vamos seguir e tal. Mas aquilo que eu te falei, entendeu? Acho que a gente tem que respeitar a opinião alheia. Sim, eu Respeito entendo. quem pensa diferente de mim. Eu tinha lá, meus filhos estudaram numa escola lá em Curitiba, Anjo da Guarda, que é uma escola particular lá. Ensino fundamental, principalmente, comecinho ali de... Não, tinha também ensino médio, né, até determinado período. Ele tinha até um lema que eu Tu achava ainda bacana. mora lá? Hã? Tu ainda mora lá? Moro lá. Tá. Eles tinham um lema na escolinha que repetiam como um mantra, né? E eu achava bem legal, que era... Eu sou uma pessoa que tem dignidade, eu me respeito, eu respeito os outros, é mais ou menos assim. Ideias, cara, a gente tem que ter total liberdade para debater, Claro. concordar
e divergir. Isso eu acho que é fundamental. Sim, eu tô tentando debater. Entendeu? A questão é que, pra mim, é meio ruim um político hoje em dia, em 2022, tá ligado? Ser contra a legalização da maconha, por exemplo. Sim. Porque, tipo, é um teste que já foi feito nos maiores países do mundo, foi feito no Uruguai. E algum chegou aqui e falou que ia liberalizar dos, O quê? não sei, dos candidatos aí a presidente? Não, porque todo mundo tem medo da percepção política. Mas da coisa... Mas será que o que será que a sociedade pensa dessa porra? Não tem um plebiscito Mas nesse dessa caso, porra? não, eu, tipo, tem certas coisas como liberdade de expressão, por exemplo. Meu, não tem nenhum governo que tenha o direito de falar o que você deve pensar ou o que você deve expressar, entendeu? Sim, sim. Isso é totalmente... E eu acho que não tem nenhum governo que deveria dizer pra mim o que eu devo colocar no meu corpo ou não, ou o que eu devo deixar de colocar no meu corpo ou não. Entendeu? Sim. Porque a porcaria é do meu corpo e eu faço o que eu quiser com essa porcaria porque é meu, entendeu? Eu posso, se eu quiser, eu pulo num prédio e me mato. É meio que a liberdade que a gente tem, tá ligado? Sim, Então, sim. por que você acha que o governo deveria ter o direito de impedir alguém de usar uma substância que ele totalmente quer usar, se não vai prejudicar ninguém? Por exemplo, a maconha, Não, que, mas eu já- que é consumida em vários locais sem nenhum problema, não tem tantos problemas contra a saúde quanto o álcool, entendeu? Mas daí a gente começa a entrar numa discussão assim, cinto de segurança, a pessoa pode ser obrigada, Mas não então deve ser você proibiria o obrigada. álcool, por exemplo? Então, você acha que faz etc. sentido a gente proibir o álcool? Tem país que proíbe lá, Mas eu você, sou não, contra. mas você, por que você Não, é mas- contra Hã? de proibir o álcool? Ah, faz parte de um costume tradicionalmente aceito, as pessoas consomem e sem que tenha grandes níveis de perigo, sei lá. Então, se a diferença da maconha é se é tradicionalmente aceito ou não. Não, olha, eu já te falei, a gente tem uma divergência. Mas eu Não tô vamos querendo encontrar explorar essa divergência, não pô. vamos encontrar um ponto comum aqui, vamos Mas é que você tem que vamos defender a andar. tua ideia. Tu, como Não, mas eu como defendi. presidente, tu não pode falar essa é minha ideia e Defendi. ponto, tá ligado? Não, eu acho que o debate é livre na sociedade. A sociedade está livre para discutir todos os temas. Né? Não existe isso de Se a tabu sociedade que não fosse pode a favor, discutir. você vetaria, por exemplo? A maioria da sociedade passa uma Não, aí que a gente falou naquele negócio do Congresso lá, que é esse tipo de coisa que não passa. Entendeu? Ah, eu sei. Isso eu Então, sei. Eu então. sei que não passa. Pois é, que pra mim isso daí na minha opinião, assim, temas que a sociedade gostaria que fossem realidade, Sim. deveriam ser pelo menos conversados. No sentido de, porra, olha só, a sociedade isso aqui é uma demanda da sociedade, bora debater isso aqui, o caralho, e dar uma resposta pros caras, tá ligado? É porque, tipo, os seus motivos pra ser ilegal não me convenceram como razoáveis, Não, entendeu? mas veja só como é que a gente está hoje. O pessoal fala da descriminalização. O consumo hoje não é mais tratado como crime. Que Foi bom. uma evolução da legislação. Eu concordo com isso. Sim. Aí é um problema de saúde pública. Né? Agora, o tráfico realmente gera na minha opinião, é um risco para a sociedade. Porque é legal. Se não E for, o não vai con- ter tráfico. Mas olha, e o consumo de droga expõe as pessoas também a risco. Então, mas Mas, na minha enfim. visão, tipo, proibir causa mais malefícios às pessoas, à vida das pessoas, do que a gente liberar. Porque liberar, ok, vai ter um malefício Não, da acho que saúde. É válido discutir isso com a sociedade. Sim, mas se você proíbe, você cria toda essa máquina ilegal que aí eles vão procurar outras maneiras de ganhar dinheiro também. Aí eles vão assassinar, eles vão sequestrar, e vão criar um poder. A maconha dá tanto dinheiro pra esses caras, velho, que eu preferia que dessem pra empresários honestos. Não pra pessoas que vão usar esse dinheiro pra financiar crimes e comprar os nossos políticos. É que não faz sentido. Por isso que eu entendo a sua posição e eu não sei se dá respeito. tanto dinheiro, viu? Porque o que a gente já tinha A nas cocaína também. Eu acho que investigações tinha lá que atrás- liberar a cocaína. Eu acho que tinha que liberar todas as aí drogas. Não dá, Monarca. Aí realmente a gente tem uma divergência grande de opinião aí. E Mas cogumelo? O que você acha de cogumelo? Cogumelo? É. Depende. A plantinha... Não, o cogumelo que deixa Champignon, doidão. champignon, Não, que champignon. deixa doidão, pô. Champignon? Você sabia que o cogumelo que deixa doidão cresce em todos os pastos do Brasil? Não, o cogumelo e que ele não é proibido porque é impossível proibir, porque ele cresce em todos os pastos. E ele tem um efeito alucinógeno muito mais potente do que a maconha. Aquele cogumelo que come no estrogonofe, assim, tá Então liberado. o champignon tá liberado. Champignon tá Entendi, liberado. entendi.